Fala pessoal, bem-vindos a mais uma explanação daquelas que realmente explodem a cabeça, sabe? Hoje a gente vai fazer uma jornada fascinante que mexe com a nossa própria compreensão sobre a vida e o porquê de estarmos aqui. Vamos mergulhar nessa análise incrível da iluminação teológica do Marconi Farias, chamada Criados na Terra para Habitar no Céu. O bacana é que a essência desse trabalho explora a nossa realidade não só como um evento biológico qualquer, mas como um projeto absurdo com um propósito que vai muito além daquilo que a gente consegue tocar ou ver. De onde viemos e para onde vamos? Bom, essas são, sem dúvida, as perguntas mais antigas do mundo. Elas ecoam há séculos na filosofia, na ciência, na religião, mas o que o Marconi Farias propõe aqui é olhar para esse mistério através de uma lente muito específica e aterradora na sua simplicidade. É a tensão constante entre a nossa origem lá no pó e o nosso destino final. É literalmente entender qual é a matéria-prima da nossa história e para qual futuro ela está apontando. Mas para entender esse chinês, a gente precisa voltar lá no começo. Seção 1. Origens, pó e sopro. E aqui entra um conceito muito bacana. A palavra hebraica, Adamá, ela não significa qualquer poeira vazia, viu? É a terra fértil, aquele solo cultivável, de onde a narrativa diz que fomos moldados. E o mais louco é que a ciência moderna super concorda com essa conexão. Os mesmos elementos que são abundantes na crosta terrestre, tipo oxigênio, carbono e cálcio, são a matéria-prima do nosso corpo biológico. Ou seja, ter origem na Adamá significa que a nossa base é inegavelmente terrestre, a gente tem uma conexão física e vital com o chão que a gente pisa. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Esse texto é aquela âncora fundamental que guia toda a visão do Farias. Ele está aí para lembrar a gente da nossa limitação. Nós somos barro, somos limitados, somos frágeis. E reconhecer que a gente veio do pó não é para colocar ninguém para baixo, não. É só um reconhecimento totalmente honesto de que a gente depende dessa estrutura física básica. Mas olha só que virada espetacular na história. Enquanto a matéria física amarra a gente à humildade do barro, existe um detalhe gigante, o sopro do próprio Deus. O Farias explica que receber esse sopro significa que fomos criados exatamente para transcender o pó. A Terra é só a linha de largada, nunca o destino final. Ter essa origem terrestre não anula a nossa vocação celestial. Na verdade, cria o cenário perfeito para que a vida seja uma elevação contínua da Terra lá para o céu. Então, sendo feitos do pó, mas respirando esse sopro divino, é super natural que exista um baita conflito interno, né? O que nos leva à seção 2, a tensão do coração humano. Sabe o Éden? Muita gente acha que era a consumação, a linha de chegada. Mas o autor argumenta que o jardim era só o ponto de partida. Era tipo uma escola onde a humanidade deveria aprender a comunhão com Deus antes de habitar lá na eternidade. E a grande tragédia do pecado foi justamente essa. Fez o ser humano desviar o olhar. Em vez de crescer e olhar para o céu, a gente voltou o rosto de volta para o chão, de onde a gente veio, esquecendo completamente da nossa vocação principal. E diante desse baita distanciamento, dessa queda de volta ao pó, surge a urgência de um resgate. Seção 3. Cristo, o caminho para o céu. A forma como o Farias descreve a encarnação é, sério, de arrepiar. Ele fala do verbo encarnado como, literalmente, Deus vestindo barro. Imagina a profundidade disso. Para resolver o problema de que a gente não conseguia mais alcançar o céu, o próprio céu desceu até a terra. O eterno entrou no nosso tempo linear. O celestial escolheu morar no meio da poeira com a gente. É a ponte definitiva sendo construída sobre um abismo que a gente jamais cruzaria sozinhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com essa iluminação, essa frase famosa ganha um peso totalmente novo. Não é só uma diretriz moral. No contexto do Farias, Cristo viveu aqui para reabrir, na prática, aquele caminho que a gente tinha perdido. É uma restauração luminosa da rota de fuga para uma humanidade que estava presa olhando só para o próprio umbigo, só para a terra. E olha como isso muda o jogo quando pensamos na ressurreição. O mesmo Cristo que pisou na poeira lá da Adamá vence a sepultura. Isso altera a própria natureza da realidade. A morte e o pó deixam de ser o fim da linha. Graças a isso, a Terra perde aquele status horrível de prisão ou armadilha e vira algo completamente diferente, um corredor, uma passagem temporária rumo à eternidade. Mas se a Terra é só uma passagem, para onde exatamente esse corredor está levando a gente? Entramos na seção 4, o destino da nova criação. É legal visualizar isso como uma linha do tempo bem clara.
A gente começa na Terra, que é a nossa formação física. Passamos pela vida terrena, que é o nosso tempo de peregrinação e de aprender. E, por fim, a gente caminha para o céu, que é a plenitude e a nossa morada definitiva. É uma jornada com começo, meio e um fim cheio de propósito, indo do barro direto para a glória. E aqui vai um detalhe fundamental para desmistificar as coisas. A esperança que o texto apresenta não é sobre jogar o corpo fora ou odiar a matéria. De jeito nenhum. A esperança é a glorificação dessa existência. É a gente, como peregrinos do eterno, tendo esse nosso corpo mortal, feito de barro, finalmente revestido de imortalidade. O corpo da terra vai ser transformado e não descartado. O que nos traz para a nossa última etapa. Seção 5, o barro chamado à glória. Tem uma poesia tão bonita nessa parte. Sabe aquela sensação de não pertencer totalmente a este mundo? Aquela saudade de um lugar que a gente nunca nem visitou fisicamente? O Farias explica que só o pó nunca conseguiria explicar a gente. Esse anseio profundo que temos pelo céu, aquele vazio gigante, é simplesmente a nossa alma lembrando do sopro divino original que nos deu a vida lá no começo. É um contraste épico, de verdade. Pensa bem, o primeiro Adão veio do pó da terra e foi colocado em um jardim, o nosso ponto de partida. Do outro lado, a gente tem o último Adão, Cristo, que veio do céu e prepara não um jardinzinho, mas uma cidade celestial definitiva. De um lado, a nossa origem terrena, do outro, o nosso destino glorioso totalmente garantido. E para amarrar tudo, essa metáfora resume a tese central do Marconi Farias na perfeição. A terra foi como um ventre materno. E um ventre é essencial, né? Ele protege, nutre, forma. Mas ninguém, repito, ninguém, foi criado para morar dentro de um ventre para sempre. Fomos gestados nesse ambiente de pó e matéria com um único objetivo: nascer um dia para habitar a vastidão da eternidade no céu. O que nos deixa com essa reflexão final super provocativa. A biologia, a ciência, elas são incríveis para mapear e explicar cada célula desse nosso corpo de barro. Elas sabem exatamente como o pó funciona. Mas o que explica essa eternidade que pulsa incansavelmente aí dentro da alma? Essa é a grande iluminação teológica de hoje. Reconhecer que fomos moldados na terra, com certeza, mas com os olhos e o espírito inegavelmente desenhados para o céu. Valeu por acompanhar mais essa explanação com a gente e que essa pergunta continue ecoando e inspirando a sua busca pelo que é eterno. Até a próxima!